Bora, fiel, falar de clássico já de sabadão contra o São Paulo. E parece que eles não vão contar com o Lucas, hein? Se liga só. E também a mídia analisou quem é o favorito pra esse jogo, hein? Corinthians ou São Paulo. Mano, o Coringão, que vem de uma vitória contra o Ceará, não jogou bem, futebol feio, mas conquistou os 3 pontos. São Paulo empatou, tá à beira aí da zona de rebaixamento. Se liga nas informações, na análise do pessoal aí, já deixando os créditos na descrição. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa seu like. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E o majestoso de sábado, Zinho, dá pra mais ou menos imaginar o que vai acontecer? Nos clássicos aqui de São Paulo, o que a torcida, o fato de você ser mandante, faz mais a diferença, tem feito mais a diferença, é justamente no majestoso. São Paulo normalmente levando vantagem no Morumbi, o Corinthians normalmente levando vantagem na Neoquímica Arena. Eu acho que isso vai ser importantíssimo, né? O mando de campo. Agora, o resultado do Corinthians, como foi, se jogou melhor, não jogou melhor, ganhou fora de casa com vários desfalques. Vai ter a volta de Memphis, pelo menos, né, de jogadores importantes, vem para depois de uma vitória, e o São Paulo empata um jogo, mas é contra um time da ponta da tabela, fora de casa. Cria-se um ânimo, então assim, eu acho que tem tudo para um jogo bem diferente do que a gente estava imaginando, dos times. Eles na pontuação não estão lá em cima, mas estão na expectativa de um crescimento e passa muito pelo clássico. E aí esse clássico a gente conhece muito bem, eu não joguei no São Paulo, não joguei no Corinthians, mas joguei contra e sei da força das torcidas, dos clubes. E nesse momento de clássico a rivalidade fica mais ainda acirrada, tem tudo para ser um grande jogo. Ô Pascoal, sim, o Corinthians teve muitos suspensos no jogo de ontem, quer dizer, os caras voltam no sábado, e o São Paulo, que tinha vários pendurados, tem muitos pendurados, acho que 8 jogadores pendurados. Ninguém tomou cartão. Ninguém tomou cartão, a preocupação maior era até na zaga, porque os 4 zagueiros estavam pendurados. Claro, o zagueiro muito mais suscetível a tomar um cartão, mas todo mundo passou zerado. Eu sempre acho que tem favorito nesse tipo de jogo. Né? Para mim é o São Paulo por jogar em casa, e o Morumbi pode fazer diferença com o seu torcedor. Vamos ter o Morumbi provavelmente ali na pra casa de 50 mil pessoas. Porque nesse caso eu vejo o São Paulo como favorito para esse jogo. Tá jogando melhor que o Corinthians? Quem? Tá jogando melhor que o Corinthians? São Paulo ontem jogou muito melhor do que o Corinthians. Você viu o jogo do Corinthians com o Ceará? Corinthians no... Você viu o jogo do Corinthians? Sábado? Deixa eu perguntar para você. Você viu o jogo do Corinthians com o Ceará? Eu vi. Você briga de foice no escuro e foice ainda não estava nem afiada. É um negócio horroroso. É uma coisa terrível. Só pancadaria, só só no machado. O resultado 3 foi pontos. Isso. Você não é resultadista? O que vale não são sou. lá os 3 pontos. São Paulo, o jogo foi horroroso. São Paulo tá uma posição acima do zona do rebaixamento. 1-0 pontos perdidos, o São Paulo está no rebaixamento. Faz o Juventude. Vocês podem escolher os seus favoritos. O meu favorito para esse clássico é o São Paulo. Não tem favorito. Claro que tem. Claro que não. Todo jogo tem favorito. Não, eu discordo Tem, claro. Todo jogo tem favorito. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Para mim, o favorito é o São Paulo nesse clássico. Claro que sim. Para você não é, Birner? Não. Para mim, inclusive, acho que o São Paulo entra bem mais pressionado, porque mas pressionado eu também acho. Tem que fazer o resultado em casa, está 6 pontos atrás do Corinthians, pode entrar na zona do rebaixamento esperando o Corinthians. Imagina o São Paulo entrando na zona do rebaixamento, perdendo um jogo que ele raramente perdeu em muito tempo. Aliás, o melhor jogo do São Paulo esse ano foi contra o Corinthians no Campeonato Paulista. Contra o principal adversário para grande parte da torcida, dentro de casa, entrou na zona do rebaixamento, o terceiro jogo do Crespo, sem vitória, ou seja, a pressão está enorme no São Paulo. Calma. É melhor Ele acabou jogar. De falar que o Rafinha foi lá. Melhor jogar. Os jogadores. A pressão tá enorme. Calma. O São Paulo não jogou ainda. O Corinthians entra com a pressão normal do clássico. O São Paulo não jogou. O São Paulo vai jogar. Não jogou ainda, hein? Tem jogo, hein? Vitória do Corinthians pra cima do Ceará, fora de casa, e os números deste 1-0 aí na tela pra gente. Posse de bola 46-54. Depois finalizações 16-5, no alvo 2-2, grandes chances 1-1 e ações na área rival 22-9. E como o Dorival falou aí na sua entrevista coletiva, né, pelo momento em que o Corinthians vivia, o resultado é o que é mais importante. Também tem um clássico no fim de semana, enfrentam São Paulo, mas tecnicamente um jogo bem abaixo esse Ceará e Corinthians, acho que principalmente no primeiro tempo. Foi, mas é porque, na verdade, o Corinthians, entre aspas, quis cair na armadilha do Léo Condé.
O que o técnico do Ceará pensou, e eu não falei com ele, mas qualquer um que estivesse no lugar dele que minimamente conhecesse o cenário do adversário, né, estivesse ciente dos problemas do Corinthians, principalmente os extracampo que interferem no campo, teria a mesma intenção. Eles não estão com confiança, eles estão com seríssimos problemas no setor ofensivo, então vamos deixar eles jogarem, porque aí no contra-ataque a gente vai conseguir liquidar o jogo, né? O Ceará normalmente quando joga em casa tem uma posse de bola maior, 55%, 57%. Ontem tinha 38% de posse de bola no primeiro tempo contra o Corinthians. E o Corinthians falou, você não quer jogar? Também não quero, né? Então vou trocar passos aqui, vou fazer a bola correr. E o Dorival, sabendo que o adversário ia se expor, também teve todo o cuidado de fazer movimentos que não gerassem o espaço que o Ceará pretendia. Por isso foi esse primeiro tempo modorrento, né? De uma qualidade ofensiva muito baixa. Mas aí veio o segundo tempo, e aí o gol do Carreiro, que entra muito bem, né? Ali pelo corredor direito, faz a jogada, Thales Magno quase acabou a escapa dele. Pois é. Quer dizer, 151 dias sem fazer um gol, né? E aí quase... Sendo muito criticado, e ali na hora quase perde esse aí, tempo, acho que a né, bola teve Rafa? pena e parou. E aí ele foi, girou e Quase conseguiu perde esse tempo de bola ali. fazer o gol. E aí o Ceará começa a atacar desenfreadamente, e o Corinthians começa a baixar a linha e ocupar espaço, tá vendo? Vocês queriam isso? Vou fazer o que vocês queriam agora. Eu vou recuar e vou te chamar. E aí o Ceará não teve competência para chegar ao gol de empate. Acho que o Corinthians fez um jogo dentro das suas possibilidades inteligente. Vimos um time em campo comprometido com o clube, que é uma outra coisa que remete à discussão de empenho e cobrança por atitude que a torcida tem feito ultimamente. Falávamos ontem sobre a sequência de jogos que o Corinthians teria e tem pela frente, que é uma sequência muito dura, mas pelo menos o primeiro estágio dessa sequência foi muito bem vencido. De fato, a vitória era muito necessária para o Corinthians. E ela poderia não acontecer, porque o Léo Condé também faz um trabalho muito bom no Ceará, que não é de hoje. E jogando fora de casa, o Corinthians ainda não tinha vencido no campeonato fora de casa, passa por dificuldades também. Então, assim, bem desfalcado, poderia de fato não acontecer a vitória também. Mas ela veio muito importante, acho que da figura do Thales Magno nessa expectativa dele retomar um pouco mais, né, dessa participação efetiva na equipe do Corinthians. Que logo quando chega tem, né, Mari? Exatamente. E no Campeonato Paulista também, né? Ele termina como artilheiro da equipe no Campeonato Paulista. Mas é muito curioso, porque assim, a própria transmissão falava, né, na primeira etapa do jogo, o Dorival cobrando a atenção do Thales Magno, cobrando mais presença dele na partida. Então, assim, de fato, tem algo ali do extracampo que não tá deixando os jogadores conectar como um todo ali, né? Não tô nem falando que ele tá com algum problema na vida, mas assim, sabe, quando até talvez a autocobrança ali, ela pode ser de uma forma exagerada. Então também é um trabalho do Dorival identificar isso nessas peças, porque assim, hoje o Corinthians, ele precisa de todo mundo. Ele precisa de todo mundo. Assim, ele já tem dificuldades hoje contra adversários, tendo o seu melhor, aqueles 11 que entregaram a arrancada da reta final da temporada passada, e agora colocando muito mais à prova a presença dos reservas, entre aspas, né, do elenco. Então ele precisa de todo mundo ali minimamente comprometido com o jogo. Então acho que é isso que a gente vai ver do Corinthians nas próximas rodadas, já no clássico. Muito bem, agora melhores momentos do jogo do Corinthians. Não, momentos, ontem. Edu. Mas foi bom, não foi, Nath? O jogo não foi tecnicamente dos melhores, importantíssima a vitória do Corinthians. Num jogo que a gente já trazia aqui, que tinha uma tendência a ser muito difícil, porque o Ceará é um time organizado, não jogou bem ontem, mas o Corinthians, quando precisou, foi eficiente, conseguiu os 3 pontos no segundo tempo ali com o gol do Thales, que muita gente achou que ele não ia fazer, inclusive eu, que ele perder ali, deu uma trupicada com a bola, mas é um Corinthians que consegue um respiro com esses 3 pontos, tem uma sequência muito complicada no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, resultado importantíssimo pro Timão. Eu falei que não ia perder, né? Falou mesmo. Tinha gente aqui também, supercomputador, dizendo que o vovô tá empolgado. Tá pra cima. A do vovô do time do Ceará. O Ceará contra o Fortaleza é um leão, né? Senhor. Ganha todas, né? Mas eu falei, olha, não vai ganhar do Corinthians, não. E gripou a pipa do vovô, Prats? Não, gente, ontem. De novo esse papinho. Não, negócio de pipa aí, calma aí. Tô com a Nath. Não foi um bom jogo. Comigo não. Não, tô com você em relação à opinião, mas você tô perguntando se almoçou, que você jantou cedo. Não, fala da pipa aí, aqui. O que acontece é o seguinte, não fala de pipa nenhuma. O que acontece que ontem não foi um bom jogo, o Dorival reconheceu isso, os jogadores do Corinthians também reconheceram, e foi um jogo que é decidido por 2 jogadores que são acima da média. O Garro teve
O Garro não fez um grande jogo, mas ele encontra o passe pro Carrilho, que entrou pela direita. Agora, antes do Thales Magno perder o gol, o Marlon dá uma furada espetacular. O Marlon ajudou muito. A pichotada do Marlon, zagueiro do Ceará, é muito pior do que o Thales ali procurando a bola e fazendo o gol. Então, resultado importante pro Corinthians. O Ceará é um time duríssimo de jogar, ainda mais no Castelão. Mesmo em dia que o Ceará não joga bem, é difícil de ser batido. Valeu pelo resultado. Grande atuação, grande jogo, melhor impressão. Isso aí vai ficar para outro dia, Edu. Para ontem não foi. Vai ter muitos desfalques também. O também, claro, tem que entrar na conta. E eu acho pela circunstância... Começou o Guinegão, foi titular o Guinegão ontem. Então, aliás, o Hector Bonilha lá, qual é o nome dele? Hector Hernandes. Não, Hector Bonilha. Hector Bonilha é nome de ator. Quem tá louco, Hector Bonilha? Edu, calma. É de seriado que passa aí, mexicano, na América Latina. Tá xarope. Você tá chegando em casa ligando Hector Bonilha. O Hector Bonilha não jogou, irmão. Não tinha ninguém pra jogar. O Hector, pega tuas coisas, meu. Calma. Bora embora, cara. Que isso, gente? Não tinha ninguém. Calma cara, aí. mas tava todo mundo ninguém, fora. O Guinegão é ninguém o agora? Gui é muito bom jogador, mas o Gui na hierarquia, o Hector não foi contratado. O Gui passou. Tá faltando um monte de gente, o Guinegão é muito bom jogador. O Gui é muito bom jogador. Agora se retrata com o Guinegão. O Hector Bonilha vai filmar. Mais cedo ou mais tarde. O Hector Bonilha é da Catana Florinda. Esse óculos no cabelo ali, tá? O que ele é? Artista de cinema? O que é? É Hollywood agora aqui? Esse óculos aqui, eu não gosto desse tipo de boleiragem. Não, sempre que ele trouxe. Ele não em qualquer lugar menos na cara. Esse óculos aqui é de grau. Muitos óculos que alguns companheiros nossos usam na cabeça, na testa. Não, é óculos escuro. Esse aqui não, esse aqui tem grau. Faz aí que não, lança a moda, vai lá. O quê? Não, na cabeça. Olha lá. Tá parecendo aquele senhor que vai ler o jornal. Esse óculos ele já passou na mesa. Ele parece público de Wimbledon lá. Já passou na máscara. Então, mas sabe o que é isso? Quando idade, isso é idade. Quando você passa além da idade, obviamente, você passa assim, ficou agora numa superfície igual a mesa. Foi ali pra blusa do Celso Ardengue, foi pra dentro do copo, veio pra minha cabeça. Eu tô aqui contaminando bactérias em outros lugares. Que não é a legal. bactéria também tá ficando na minha cabeça. Agora, ontem, Celso... Chegou nessa... não sei porquê. Enquanto ele vai ajeitando o óculos... o Corinthians ontem, pela Olha que galã, parece toda... Clark ele vem com novidade. Mas pra Clark frio. Ô, Celso, foi uma vitória maiúscula. Vitória maiúscula, importantíssima pro Corinthians. Eu acho que o Ceará ontem fez um jogo bastante abaixo, acho que tecnicamente falando, mas até mesmo em questão de postura, né? A gente viu um Ceará muitas vezes que aceitou demais a posse de um Corinthians, mas de novo a gente tem que vir aqui falar de que o Corinthians tem poucas ideias com bola, né, Edu? De novo, não que o Ceará tenha muitas soluções, não. Acho que o Ceará tem mais problemas do que soluções com bola. É um time que se apoia muito em transição e vai muito bem fazendo isso, mas ontem o que me chamou muita atenção é que quando o Ceará não pressionava, que foi de fato, pressionou em alguns momentos, mas principalmente ele baixava, né, e formava até às vezes uma linha de 5, um 5-3-2, hora duas linhas de 4 com 2 à frente, mas fundamentalmente ali uma postura um pouco mais defensiva. O Corinthians não tinha capacidade de acelerar o passe, né? Pegar a bola, acelerar e tentar de fato chegar ao gol. Acho que o Corinthians principalmente precisa arrumar isso. Defensivamente, o Corinthians, assim, eu acho que a mudança defensiva do Corinthians ela passa muito mais por um mercado bem feito do que por alguma solução milagrosa que o Dorival vai conseguir encontrar. Eu acho que hoje os zagueiros do Corinthians, eles não, de novo, e volto a referir, já falei isso aqui e vou falar até chegar alguém. O Corinthians hoje não tem um elenco... Mas um jogo como de ontem, Celso, eu concordo com você que o Ceará também não conseguiu jogar bem, errou muito com a bola. Muito. Ontem os zagueiros do Corinthians tiveram uma atuação boa. O jogo contra os zagueiros foi coisa boa, foi coisa linda, muito erro de passe, muita bola quebrada, muita bola... Mas num jogo de mais exigência. Mas a gente tá falando pra uma temporada, pra um time do Corinthians que a expectativa não era brigar, pelo menos eu não achei que a expectativa do Corinthians esse ano era brigar contra o rebaixamento. Mas pra mim não é. Não, eu também acho que não é. Mas se o Corinthians continuar nessa toada de resultados ruins, tem um clássico agora, e principalmente se apoiando em Kaká, Félix Torres eu acho que vem assim... Não, fala isso não, que ele acha melhor, acho melhor que o Gamarra. Félix Torres é melhor. E o André Ramalho, que esse ano ainda não aconteceu. O André Ramalho, que esse ano ainda não aconteceu, em 2025 do André Ramalho é abaixo, ele teve ali uma boa sequência no início da passagem dele pelo Corinthians, depois caiu bastante. Eu acho que se o Corinthians não contratar Beirada, por exemplo, é algo que o Corinthians precisa, aí... A janela do Corinthians ano passado foi muito boa, do meio do ano. Foi excelente, arrumou o time. Vamos encerrar a discussão aí. Foram vários cortezinhos aí. O primeiro aí do Equipe F, comentando já sobre o clássico de sábado. O jogo vai ser difícil.
Cara, a vantagem, o favoritismo do São Paulo mas não é muito grande, não é pouquíssima coisa. Colocaria 51-49 pros caras, pelo fator casa. Não que a gente também esteja jogando futebol assim, pelo amor de Deus, nossa, acho que no de 1-0 aí do Ceará, sofrendo pra caramba, gol chorado, perdemos pro Red Bull Bragantino em casa, mas o São Paulo tá muito mais pressionado que o Corinthians, ali nas 4 linhas, os caras estão quase na zona de rebaixamento, time grande quando entra na zona de rebaixamento, pra sair é difícil, vamos chegando aí quase no final, na metade pro final do primeiro turno, né, mano, esse São Paulo vai brigar contra o rebaixamento, hein. Se o nosso time já não é essas coisas, o time do São Paulo é pior. Os caras só tem o Lucas ali. E olhe lá, hein? Mas, cara, se os caras querem ver quanto que ele vai jogar muito contra o Corinthians, a melhor partida dele no ano foi contra quem? Contra o Corinthians, quando a gente tomou uma peba lá no estádio dos caras. E, mano, sábado os caras vão se transformar no Real Madrid, no PSG, que é apostar quantos caras vão dar a vida. Mano, e se nossos jogadores aí, Carrilho, Depay, Raniel, se esses caras entrar num sono que vem entrando nos últimos jogos, entrar dormindo, vai tomar pau, mano. Vai tomar pau. Se entrar dormindo, preguiçoso, vai tomar pau do São Paulo. Isso que não pode acontecer, mano. Tem que entrar, mano, se não der na técnica, vai na raça, vai na vontade. Vamos tentar arrancar ponto lá. Se for pra empatar, empata. Se for pra vencer, vença 1-0, 6-0, gol de Canela. Já era, tá valendo. Então, vamos ver como o Dorival vai postar esse time. A gente tem alguns socos aí. O Mateuzinho sofreu o cartão amarelo. Creio eu que ele vai improvisar o Félix Torres, como ele vinha fazendo antes da parada aí das férias. E no ataque ali, Memphis Depay vai retornar ao lado. Mano, eu acho que vai ser o Romero, hein? Pelo amor de Deus. Eu deixaria o Thales Magno, mesmo jogando mal no último jogo. Pode ser que ele tenha ganho uma moral ali com o gol que ele fez. Porque entrar com o Romero, pelo amor de Deus, mano. O Romero no último jogo que ele jogou, perdeu 2 gols incríveis ali, que prejudicou demais o time. Romero não dá mais. Eu não renovaria com o Romero. Já deu. Muito obrigado, valeu. Mas final do ano, cai fora. E deixa ali. O Yuri Alberto não vai voltar agora, pra mim. Talvez ele volte ali contra o Botafogo na semana que vem. Mas Botafogo semana que vem é gramado sintético, fora de casa. Será contra o Cruzeiro em casa? Vamos ver então aí. Comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, fiel. Valeu, é nóis.